Então, meninas, hoje o tema que eu propus, né, fui eu que sugeri esse tema, é menos, porém melhor, o caminho para servir ao reino com foco e leveza. E esse tema vem de quê, assim? Surge em que sentido? Nós estávamos falando sobre descanso, sobre rotina de uma maneira geral, né? No último desafio foi de rotina. Esses últimos dias eu fiquei falando bastante sobre disciplina. E eu percebo assim que uma dificuldade que a gente tem em se organizar de uma maneira geral, em ter disciplina e rotina com organização, é muitas vezes que a gente quer organizar coisas demais, né? A gente quer incluir na rotina e na nossa vida tantas coisas e às vezes aquilo não cabe. E a gente fica ali tentando organizar o que não é organizável, o que não é possível ser organizado. E tem essa filosofia do menos, porém melhor, que é do livro Essencialismo. Eu vou até falar algumas coisinhas aqui desse livro, que para mim é essa filosofia, né, essa frase que ele fala, que é um ensino menos, porém melhor, ela é muito bíblica, sabe? Porque eu tenho visto que menos é mais, não apenas no sentido de nos fazer avançar, mas menos nos faz focar naquilo que é essencial. Então, tira a gente daquela confusão de superficialidade, de coisas supérfluas, de coisas, para levar a gente para o que é essencial. Então, esse primeiro ícone aqui é prazer, Marta, né? E por que Marta? Porque essa ideia de tentar fazer muitas coisas e muita atividade, muitos, é muito uma característica de Marta, né? E como nós estamos, assim, a gente anda cansada, estressada, doente, frustrada, doente, assim, não necessariamente com doenças crônicas, mas doente na oposição a uma vida saudável. Né? Uma pessoa que está cansada, estressada, cheia de pressão, ela não está saudável. Ela está, numa certa medida, doente. E, às vezes, emocionalmente doente, porque todo esse estresse de desorganização traz peso para a nossa alma, né? Frustradas por não conseguir dar conta de tudo, desorganizadas, e isso faz com que a gente fique rodando no mesmo lugar. Então, a gente está ali querendo avançar. Eu imagino que você entrou na comunidade porque você tem objetivos, né? Você quer se desenvolver de uma determinada forma, ainda que você não tenha objetivos claros, assim, profissionais, objetivos internos, externos. Você se inscreveu na comunidade, então você tem pelo menos objetivos internos de se desenvolver, de se aperfeiçoar, de ficar mais parecida com Cristo. E a gente, quando está nessa situação, a gente está rodando no mesmo lugar e parece que não avança. Então, como que a gente está assim? E como que a gente quer estar? A gente quer estar leve, focada, disciplinada, avançando nos nossos objetivos, saudáveis. A gente quer viver a vida abundante que a palavra nos promete, né? A gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente quer essas coisas. Então, a gente está, de um lado, cansada, sobrecarregada, estressada, desorganizada, mas a gente está querendo viver de uma maneira leve, focada, agradável, saudável. Então, a gente está entre esses dois polos, né? Como estamos, aqui vou chamar do ponto A e o ponto B. A gente quer ir do ponto A para o ponto B. E o que a gente faz para ir do ponto A para o ponto B? A gente fica correndo contra o tempo. A gente acha que a gente vai sair do A e ir para o B correndo contra o tempo, ou seja, sendo mais produtivas. Então, a gente quer ser mais produtiva. Isso significa o quê? Fazer as coisas mais rápido. Então, na nossa mente, para que eu saia dessa desorganização, desse estresse, eu preciso ser mais produtiva. E ser mais produtiva significa o quê? Fazer as coisas mais rápido. A gente também quer aproveitar melhor o tempo. E aproveitar melhor o tempo como é que eu posso fazer mais coisas em menos tempo?
Como é que eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Como que eu otimizo o meu tempo? E o que eu quero chamar a atenção aqui? Que a nossa ideia de ser produtiva, de fazer mais de ser produtiva, de utilizar melhor o tempo, o vilão é sempre o tempo, né? O vilão, repara que é o tempo. É por causa que eu tenho pouco tempo que eu não consigo fazer tudo. É porque eu tenho pouco tempo que eu preciso me organizar melhor para poder conseguir dar conta de tudo. E aí eu quero te convidar a imaginar, né? E se o tempo não fosse o inimigo? Fosse apenas o caminho? Se o tempo não fosse um inimigo? Se você parasse de enxergar o tempo como inimigo e passasse a vê-lo como um caminho pelo qual você está vivendo a sua vida? E se não fosse sobre quem chega mais rápido, mas sobre quem chega bem? Se ao invés de a gente buscar fazer as coisas mais rápido, porque eu tenho que esperar, eu tenho que correr, eu tenho que ir mais rápido, se ao invés disso fosse sobre quem faz bem, quem chega no final bem. E se uma terceira provocação não fosse sobre conseguir fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas? Então, eu quero te convidar a refletir. E responde aí no chat para mim, por favor. Muda alguma coisa pensar dessa forma? Muda alguma coisa pensar que o tempo não é um inimigo, eu não estou correndo contra ele. Ele é o caminho que eu tenho que percorrer. Muda alguma coisa eu pensar assim que não é sobre quem chega mais rápido, mas é sobre quem chega bem? Muda alguma coisa para você pensar que, e se não for sobre conseguir fazer mais coisas em menos tempo, mas sobre fazer as coisas certas, né? Muda, né? Muda totalmente. Para mim, chega a dar uma leveza assim na alma. Eu fui escrevendo isso aqui. O mínimo é a quantidade de coisas que queremos fazer. O mínimo não entendi. Ah, o inimigo. Sim. É exatamente isso. Foi a Fernanda que falou? Fabiana, né? Exatamente isso. O inimigo, eu quero que você entenda que o inimigo não é o tempo. O tempo é um presente. As 24 horas que nós tivemos, estamos quase terminando, né? As 20 horas que nós já tivemos do dia de hoje são um presente. Um presente. E a gente fica lidando como se o inimigo fosse o tempo. Eu quero que você desenvolva essa mentalidade de parar de achar que o tempo é o inimigo. O tempo não é o inimigo. O inimigo é você achar que tem que fazer tantas coisas assim. E se o inimigo não fosse o tempo? E se o inimigo fosse a quantidade de coisas que você quer fazer? Porque, na verdade, é essa quantidade de coisas que breca, que impede o fluir. Porque se a gente pensar, cada uma de nós, eu fiz um post, acho que foi hoje, ontem, que diz que cada uma de nós, mais velhas ou mais novas, ricas ou pobres, morando no Brasil ou no Japão, tem exatamente 24 horas no dia. A questão é como nós usamos essas 24 horas. E aí, quando a gente pensa assim, como nós usamos as 24 horas, a gente pensa sempre nessa questão assim de eu preciso usar melhor esse tempo. Então, como eu faço mais coisas nesse mesmo período de tempo? E aí, e se não fosse sobre fazer mais coisas, mas fazer as coisas certas? Isso chega, traz um alívio no coração e na alma de uma pessoa ansiosa, que quer dar conta do mundo, né? Então, por que a gente tem dificuldade de enxergar dessa maneira que eu estou fazendo você refletir? 3 coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar. Primeiro, é a lógica de mercado. Nós vivemos num mundo capitalista, que é regido pela lógica de mercado, que significa qual essa lógica? Oferta versus demanda. Quanto oferta é quantos produtos tem para vender, são ofertados,
né? Estão postos à venda. E demanda são quantas pessoas querem comprar esse produto. Então, eu vou chamar demanda de procura, fica mais fácil. Então, oferta, quantos produtos eu tenho para vender, e procura por esses produtos. O mercado, para funcionar, e quando eu falo mercado, não quero dizer o supermercado, né? Eu estou falando da economia. O mercado, para funcionar numa economia capitalista, ele precisa que muitas pessoas queiram comprar os produtos que estão sendo oferecidos. Então, cada vez tem mais produtos sendo oferecidos e é necessário que muitas pessoas queiram comprar esses produtos para que as empresas continuem podendo produzir, para poder continuar tendo lucro. Então, toda a lógica da nossa sociedade funciona a partir disso. Então, você repara hoje em dia que, por exemplo, uma TV que antigamente, né, ela durava a vida inteira. E dava problema, você procurava o conserto. Hoje, os aparelhos eletrônicos, eles estragam com muito mais facilidade e, às vezes, você vai procurar consertar mais caro do que você comprar um novo. Por quê? Porque o mercado precisa que você esteja sempre comprando coisas novas para que a indústria continue funcionando. Porque se você compra uma TV a cada 10 anos, essa indústria vai vender menos. Então, quero que você entenda que tudo na nossa sociedade é construído e feito para que você sempre deseje mais, e precise de mais, tenha necessidade, sabe? Sinta falta. Geladeira e fogão duravam uma vida, verdade, né? Então, peraí, me perdi aqui. Então, quero que primeiro você entenda isso. Então, o mercado, a forma que a nossa sociedade funciona, tem um foco na quantidade e tem a lógica de tempo é dinheiro. Então, pensa como isso é importante. Tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo. Eu tenho que estar correndo, eu tenho que estar o tempo inteiro produzindo. Isso gera uma ansiedade, como a gente viu no desafio da rotina, do propósito, né? Sobre o descanso, sobre a contemplação, sobre aproveitar momentos de prazer. Isso parece loucura nessa lógica de mercado, porque tempo é dinheiro. Então, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa produtiva. Então, se eu estou caminhando, eu preciso estar ouvindo um podcast. Se eu estou lavando louça, eu preciso estar assistindo uma live. Eu preciso sempre estar com mais para aproveitar nessa lógica de que tempo é dinheiro, tá? A Verônica falou, e além disso, sempre tem modelos mais modernos no mercado, sim. E é feito celular, né? O meu computador, que eu estava falando que não está funcionando tão bem, eu comprei ele em 2020. Ele é novo, do meu ponto de vista, ele é muito novo, porque eu sou do tipo que usa as coisas até acabar. Ele é muito novo, mas eu vou ter que comprar outro, porque quando eu uso o Zoom com muitas abas ligadas, ele já começa a travar. Porque ele quer que eu compre, ele é feito para isso. Então, as atualizações constantes, por exemplo, a atualização do celular, eu só atualizo quando é obrigatório, porque cada atualização torna ele mais perto de eu precisar de um novo, porque ocupa mais espaço da memória. Enfim, tudo é feito para isso, para você precisar de um novo, e um novo, e um novo. Uma outra coisa que dificulta a gente de ver daquela forma que eu provoquei, do em si, é a competição versus cooperação. A gente olha uns para os outros como se nós estivéssemos competindo uns com os outros, em tudo. Então, se o meu irmão, se o meu colega, o meu vizinho, ele comprou um carro novo, parece que eu estou ficando para trás, porque eu não tenho carro. E a nossa sociedade ela é construída com essa lógica. Então, essa sensação de competição faz a gente ficar correndo, porque parece que a gente está disputando uma corrida, né? Se agora todo mundo está usando o celular XYZ, você está fora daquilo, parece que você está ficando para trás. E essa sensação, essa lógica de competição versus cooperação, ela faz a gente focar em grandes realizações. Eu preciso fazer sempre coisas grandes. Eu preciso sempre estar fazendo coisas importantes. Eu preciso estar fazendo coisas que realmente sejam dignas
de que eu esteja à frente. Ainda que você não tenha isso assim como algo intencional, sabe? Não é que você está ali fazendo para competir, para se sobressair. Você não está fazendo isso, mas dentro da gente fica uma sensação. Então, às vezes, você vê o irmão avançando, dando um testemunho de algo que você queira, o fato dele ter recebido primeiro que você gera um incômodo, assim, de que parece que a gente está ficando para trás. Eu estou falando isso baseado nas coisas que eu escuto, assim, de aconselhamento pastoral. No outro dia mesmo, eu estava conversando com minha irmã, que ela estava falando sobre isso, que ela pegou o celular da tia dela para alguma coisa, e ela viu lá o saldo da conta da tia, né? Uma tia que é ímpia e tal, e o saldo estava lá 13 mil reais. Ela virou para mim e falou: Renata, 13 mil? 13 mil? Poxa, eu tô aqui trabalhando, e ela meio assim, chateada com Deus, sabe? Como que ela tá lá com esse saldo e tal? E ela é uma mulher de Deus, aí depois a palavra naquele culto, a gente conversou no culto, a palavra naquele culto, foi exatamente sobre isso, aí toda hora ela olhava para mim assim, eu já entendi, né? Deus falando com ela. Mas a gente vive nessa lógica, então isso não é um problema individual, é um problema coletivo. De ao invés de nós nos vermos como cooperadores uns com os outros, nós nos vemos como competidores uns com os outros. Deixa eu ler vocês aqui. A terceira coisa é a cultura midiática, que a gente vive em épocas de Instagram, Facebook, parece que todo mundo virou artista, né? Assim, todo mundo está mostrando a sua vida o tempo inteiro. Então parece que a gente sempre tem que fazer coisas que aparecem. Então há uma sensação assim de que coisas que não são dignas de serem postadas parece que não são dignas de serem vividas. E não é assim, né? Então a gente despreza, por exemplo, um momento de sorriso do filho, de dar gargalhada. Meu filho, ele dá uma gargalhada muito gostosa, meu filho mais novo. Então teve um dia que eu passei a manhã fazendo ele rir. E foi muito divertido. E me veio na mente assim, como é que eu posto isso? Não tem como postar, sabe? Então a gente vive uma cultura também que parece que tudo tem que mostrar, que a nossa felicidade tem que... E não dá para mostrar tudo. Isso leva a gente a desprezar momentos pequenos de muito prazer intenso, mas que são tão simples, que não são dignos de serem postados, que são ordinários, né? Como no livro, são ordinários. E a gente despreza isso. E aí isso faz a gente viver uma vida que está focada em grandes realizações, em coisas grandes, e a gente vai ficando reclamando do tempo. Porque a maior parte do nosso tempo é vivida com coisas ordinárias. São raros os momentos em que a gente está fazendo coisas grandiosas, coisas que são vistas, né? A maior parte do nosso dia, pelo menos eu, estou fazendo coisas corriqueiras, cuidando do meu filho, preparando uma aula. Claro que a gente pode... Isso aqui, cuidar do meu filho, preparar uma aula, eu posso postar. Mas são coisas do dia a dia, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não é especificamente sobre o post em si. É muito sobre a gente desprezar as coisas pequenas e ordinárias, porque parece que a gente tem que viver grandes coisas o tempo inteiro. Outro dia vi um vídeo do Luciano Subirá, onde ele ministrava a palavra para a família na mesa. Temos esse hábito lá em casa, dá vontade de postar, mas parece que se eu fizer, vai estragar o momento. Eu também tenho muito essa sensação de que parece que se eu parar para fotografar ou registrar de alguma forma, aquilo virou trabalho, no meu caso, né? Se eu faço para postar. Às vezes eu tiro fotos assim para lembrar desse momento, né? Igual outro dia eu estava assistindo vídeos do meu filho que vai fazer 7 anos, bebezinho, é uma delícia, né? Mas tem isso mesmo. Então, voltando aqui. Então, a gente vive nessa lógica que impede a gente de ver as coisas de uma maneira mais leve. Então, eu fiz uma proposta aqui por uma produtividade redimida. Se Jesus veio redimir o que se havia perdido, por exemplo, essa lógica de tempo é dinheiro, não é como Deus pensa o tempo.
Esse foco na quantidade de coisas não é como Deus pensa as coisas. Deus cria cada coisa com um propósito, não porque tem que ter muito, sem propósito, né? Essa competição não é como Deus enxerga o relacionamento entre os seres humanos. Essa coisa de fazer coisas para ser visto, para que aparecem, também não é como Deus pensa. Então, por uma produtividade redimida, eu quero dizer, em a gente olhar para a qualidade no lugar da quantidade. Ao invés de eu focar em quantas coisas eu consigo fazer em menos tempo, a qualidade dessas coisas que eu estou fazendo, como a Fabiana falou aqui, de estar quando as irmãs, alguém vem na casa, né, tá sempre fazendo alguma coisa. E a gente perde aquele momento. Eu me culpo assim, não é a melhor palavra, mas eu me cobro muito com relação à minha avó, porque eu já falei disso aqui outras vezes, né? E muitas vezes eu me pego, eu vou pouco na minha avó, vou uma vez por semana na minha avó. Minha avó é muito importante da minha vida, né? Eu vou uma vez por semana lá e às vezes eu me vejo assim, caramba, eu tô aqui, tô no celular. E aí eu me forço a largar o celular para aproveitar aquele momento com o que é, né? Porque eu fui ali ver o celular, eu vejo todo dia. Então, ali é um momento para eu estar com a minha avó. É qualidade no lugar de quantidade. Ao invés de você pensar quantas coisas como eu posso aproveitar melhor esse tempo aqui, será que não é legal você focar naquilo que você está fazendo? Por exemplo, a gente viu no desafio das disciplinas espirituais sobre meditação, né? E a meditação lá, que até que eu sugeri como prática, é o desacelere, uma meditação guiada e tudo mais. Mas meditação é foco de atenção. Então, às vezes, quando eu não tenho tempo de meditar assim, né? Quando eu não consegui meditar, por exemplo, eu gosto de pegar uma louça que eu vou lavar e lavar prestando atenção na louça. Pensando na água que está caindo, no que eu estou vendo ali. Porque a gente tem a dificuldade de estar presente no momento, né? Então, a gente está ali lavando louça, mesmo que não esteja escutando uma live ou qualquer outra coisa, a gente está com a cabeça em outro lugar. Aquilo ali a gente já faz no automático. Então, estou ali pensando no que eu vou postar amanhã, na comida, na tarefa de casa do filho. E, às vezes, eu gosto de usar aquele momento como um momento de meditação. Experimenta isso, é interessante. E aí, então, qualidade no lugar de quantidade. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E vida para a glória de Deus. Deus olha para o tempo como? Olha, é esse presente que eu estou te dando aqui, para você viver para mim. É isso que é o tempo. Toma isso aqui para você fazer coisas que eu quero que você faça. Para mim, não é para tempo é dinheiro. Então, nós fomos chamados não para competir uns com os outros, nós fomos chamados para servirmos uns aos outros. Então, a gente precisa renovar o nosso entendimento sobre essa lógica de competição, de que eu primeiro, de que eu tenho que também, sabe? Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Às vezes a gente está tanto na lógica do mundo que a gente está com foco no que vai parecer. E no livro Essencialismo mesmo, o autor fala que muito do nosso desgaste, dos nossos afazeres, são para parecer algo. Então, eu tenho que comprar roupas para parecer alguma coisa, eu tenho que ter coisas para parecer. Então, tomar cuidado com isso, né? E pequenos feitos ordinários para a glória de Deus. A gente não precisa viver de grandes realizações. Deus olha para cada segundo aparentemente insignificante do nosso dia. Então, o Espírito Santo ele está presente conosco em todos os momentos, não nos momentos de grandes acontecimentos. Então, se eu vivo uma vida para um único espectador, né? Se eu vivo para ele, para essa plateia, para a plateia de um só, esse momento aqui é importante, mesmo aquele que não são postáveis, né? Aqueles que não são postáveis, tá? Então fica a provocação por uma produtividade redimida. E o que eu quero com isso? Eu quero que minha esperança é nós renovarmos nosso entendimento sobre, porque assim, o que eu falo aqui, né, no meu trabalho, Deus tem me trazido o entendimento que é muito
a gente olhar para a nossa vida sob uma perspectiva bíblica e não religiosa. Eu tenho entendido que o meu trabalho é esse. De diferentes maneiras, é isso que eu faço, né? E aí a gente precisa renovar o nosso entendimento de olhar para a produtividade sobre o que é ser produtivo aos olhos de Deus. Será que Deus ele está preocupado de que eu faça mais coisas em menos tempo? Ou ele está mais preocupado, né? Se essa é uma expressão boa, ou ele está mais interessado em que eu faça as coisas certas, tá? Me digam aí se está fazendo sentido para vocês, como é que está funcionando a aula aí, tá? Vocês estão me acompanhando? Porque agora eu quero entrar aqui em algumas coisas práticas, né? De como a gente faz isso na prática, como que a gente menos, porém melhor na prática. E aí eu quero... Vou botar isso aqui antes, peraí. Umas lições do livro Essencialismo. É esse livro aqui, para quem não conhece, né? Essencialismo. A disciplinada busca por menos. É um livro maravilhoso, é um dos melhores para mim do que eu já li. Então, o essencialismo, tá? Algumas lições que eu tirei do livro para compartilhar aqui, que eu acho... Tá bom, obrigada, Brenda. Que eu acho que combina com o nosso tema aqui. O livro inteiro é maravilhoso. Eu só tirei isso aqui, né? A gente pode fazer de tudo, mas não tudo. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente usa assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca falou isso para dizer que consegue dar conta de uma rotina pesada? Que está cansada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Está estressada, sobrecarregada, mas tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é isso que Deus quer dizer, sabe? Nem que Paulo queria dizer isso. A gente pode fazer de tudo, mas não tudo. Quanto antes você aceitar que você não consegue, não vai conseguir fazer tudo o que você quer, você começa a entender que você vai precisar fazer escolhas. E a nossa sobrecarga muitas vezes está na dificuldade de fazer escolhas. E aí ele fala do quê? Da realidade de perder para ganhar. Você precisa perder para ganhar. E o que é isso? Né? Eu preciso me sacrificar para poder ganhar. Não é nesse sentido. A realidade de perder para ganhar é quando eu escolho dar essa aula, eu estou escolhendo não participar do evento que meu marido está fazendo lá na igreja agora. Entende? Então, é necessário que a gente entenda isso. Não dá para fazer tudo. Não dá. Tem uma série na Disney que eu esqueci o nome dela, mas é o Ano 1 Milhão, eu acho. O Ano 1 Milhão. E aí ela faz reflexões de realidade de ficção científica e projeta diferentes coisas, né? E vai pensando assim, como é que seria se... E uma das coisas, um dos episódios, eu não assisti a série inteira. Eu estava assistindo uma vez que eu estava lavando a cozinha. Olha, eu também sou essa pessoa, né? E assim, um parênteses aqui, eu não quero dizer que está errado isso, tá? Eu não acho que está errado. Agora, você precisa medir isso. Por que você está colocando alguma coisa para assistir? É porque você tem necessidade de estar sempre mais? Você consegue, às vezes, fazer em silêncio? Então, eu gosto muito, às vezes eu assisto aula, às vezes eu ouço música, às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu coloco uma série para assistir. Então, não quero dizer que a gente estava falando de fazer as coisas ao mesmo tempo, não quer dizer que isso é errado em si. Eu nunca posso assistir uma live fazendo... Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você tem... ter consciência do que você está fazendo para poder escolher, não ser algo automático, não ser algo obrigatório. Eu estou lavando louça, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa, tá?
Dificuldade de fazer escolhas, né, Verônica? É difícil, fazer escolhas é muito difícil. Então, ele fala sobre a dificuldade de perder para ganhar, remover mais para fazer mais. Normalmente, a gente quer fazer mais coisas acrescentando coisas. O que o autor propõe é fazer mais, removendo mais. Então, eu vou conseguir, por exemplo, ler mais livros, que é algo que eu quero, removendo séries. Por exemplo, vendo menos TV. Então, o que você pode tirar, ao invés de você tentar caber tudo, né? O que você consegue tirar para conseguir fazer mais, tá? Então, a gente pode fazer de tudo, mas não tudo. Ah, não falei de seriado, obrigada. O seriado tinha um episódio que era se o ser humano se tornasse imortal. E aí o episódio que eu queria falar era sobre se o homem vivesse 1 milhão de anos, se ele conseguisse viver para sempre. O que isso impactaria nas nossas escolhas, na nossa vida? E aí, uma reflexão que faz lá na série, ela é meio documental com ficção, é bem legal. Uma reflexão que um cientista faz lá na série é que se nós não fôssemos morrer, nós não precisaríamos escolher entre aprender piano ou surfar. A gente conseguiria fazer tudo, né? Óbvio que não ao mesmo tempo, mas essa necessidade de escolher não seria real, não precisaria. A única coisa que você escolheria é o que eu vou fazer primeiro. Mas daria tempo de fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo justamente porque somos finitos. Então, você não tem que fazer, você escolhe fazer. Essa é uma mudança de mente que ele propõe, de ao invés de você pensar assim, eu tenho que fazer isso, você começar a pensar, eu escolho fazer isso. Porque você tem escolha. E no livro ele cita uma experiência que fizeram com cachorros, né? Tinha um cachorro com uma coleira que dá choque e ele tinha uma alavanca que o cachorro podia bater lá que parava o choque. Outro cachorro tinha uma coleira, outro não, né? Um grupo de cachorros com coleira todo. Peraí, deixa eu lembrar. Três grupos de cachorro, para eu falar mais explicado. 3 grupos de cachorros. O grupo 1, a coleira dava choque, mas ele tinha uma alavanca para parar. O grupo 2, a coleira dava choque, mas ele não tinha uma alavanca. O grupo 3, a coleira não dava choque. Então, eles viveram um tempo nisso, tá? Esses cachorros. Depois, eles foram colocados num lugar livre, sem coleira. E aí, a cerca dava choque. A cerca de um lado dava choque e a cerca do outro lado não dava choque. O que aconteceu? Os cachorros do grupo 1 e 3 foram para o lado que não dava choque. Os cachorros que tomavam choque na coleira, mas não tinham alavanca, eles continuaram do lado da cerca que dava choque, ou seja, eles se acostumaram, eles perderam a capacidade de escolher. O que ele quer dizer, citando esse experimento científico? De que a escolha é algo que a gente desaprende ou aprende. Então, é como se fosse um hábito que nós precisamos exercitar. Então, você precisa lembrar que você tem escolha. Você não é obrigado a fazer porque te pediram, a fazer porque disseram que você tem. Você que está escolhendo. E aí ele fala, podemos não controlar as opções, mas nós controlamos nossas escolhas. Eu posso não controlar sobre o que eu tenho direito ou não de escolher. Eu quero esse ou aquele caderno. Eu posso não ter liberdade para escolher as minhas opções, mas a escolha ninguém me tira, né? A escolha é minha fazer. No final, ainda que seja, mas Renata, eu tenho que trabalhar ali porque senão eu vou passar fome. Você está escolhendo não passar fome. É uma escolha, entende? Então, é importante a gente ter esse entendimento para que a gente lembre que eu tenho escolha. E limites são liberdade, diga não. E aí ele cita um exemplo, assim, uma ilustração, de que você tem um quintal gramado, né? E o seu vizinho também tem um quintal gramado.
Aí o seu irrigador, o chuveirinho de irrigação, ele joga a água sempre lá para o vizinho, né? Porque vai sempre lá para o vizinho a água. Aí o vizinho está com a grama sempre verde. Ele está com a grama sempre verde lá. Por quê? Porque a tua irrigação molha o jardim dele. Até que o dia que você levanta o muro. E aí aquela água para de ir para lá. E o vizinho vai ficando com a grama seca e ele reclama com você, poxa, por que você levantou esse muro? Porque a água ia para lá e não caía no seu. A partir do momento que você levanta, você está cuidando do que é seu. E ele usa essa ilustração para falar que esses muros são limites de segurança, porque muitas vezes a gente está gastando, no caso ali, estava gastando água dele para molhar o jardim do outro, e o outro não estava tendo esforço nenhum. Então, muitas vezes a gente tem a nossa energia sendo dispersa e o nosso jardim mesmo está ali, desprezado, né? Então, é importante a gente colocar esses limites para que o nosso seja feito, tá bom? A Verônica está falando, meu problema em ter dificuldades em fazer escolha é justamente por ser muito indecisa. Fico avaliando todos os prós e contras e demoro bastante para tomar uma decisão. Sim, e ele fala no livro também que essa escolha, às vezes, é difícil porque envolve duas coisas que a gente quer muito. Mas se a gente coloca a perspectiva de que minha vida é finita, como eu posso aproveitar melhor esse tempo? Né? Se eu só tivesse a escolha de fazer uma coisa, o que eu faria? E às vezes eu escolho assim, ó, vai, né? Porque eu queria fazer tudo. Para termos foco, escolhemos uma única atividade cada vez. Sim, sem problema. A vida em 1 milhão de anos, ótimo, é isso aí. Eu quero muito ter certeza de que fiz a escolha certa antes de decidir. Não vai ter, né? Pensa assim, já estou fazendo a escolha errada, que é não decidir. Essa já é uma escolha errada, entendeu? Então, o que eu faço assim quando eu estou muito em dúvida entre duas coisas? Eu estabeleço um prazo, tipo 1 mês, e oro por aquilo. E falo, Deus, se não for para eu ir por aqui, me avisa. Geralmente tem funcionado, sabe? Agora, o princípio de Pareto, que é bem interessante porque a gente está falando aqui. Pareto foi agora eu esqueci o que ele era, mas o princípio de Pareto diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Então, é basicamente dizer que 8 coisas que eu tenho vêm de 2 esforços que eu fiz, sabe? Então, não é por eu colocar mais esforço que eu vou ter mais coisas. Como que a gente pode aplicar o princípio de Pareto na nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, foque em resolver 20% da sua lista de prioridades. Você tem uma lista do que seria importante você fazer, tá? Uma lista do que seria importante você fazer no dia. Foca em 20% do que é prioridade. Ali dessa lista tem 10. Quais são as 2 coisas mais prioritárias? Isso já vai fazer o seu dia ter muito mais chances de ser um dia produtivo do que você ficar tentando dar conta de tudo. Estabeleça 20% essenciais das tarefas domésticas. Então, você tem ali as tarefas, esse 20% não precisa ser exatamente 20%, mas é a lógica de que do menos vem o mais. Então, por exemplo, tarefas domésticas, a gente pode fazer uma lista infinita. O que você pensa assim? Isso aqui é o essencial. E aí você foca em dispensar sua energia para fazer esse essencial. Se conseguir fazer os outros, ótimo, mas o essencial você já fez. E aí tem uma lista de dia mínimo viável. O que é isso? Eu tenho. Sabe aqueles dias que você não está afim? Aquele dia de TPM braba, sabe? Não sei quem tem, mas aqueles dias que você não está afim, que não está boa, que você queria ficar só na cama. Eu tenho a minha lista de dia mínimo viável.
é o quê? Para eu entender que esse dia não foi jogado no lixo, qual é o mínimo de coisas que eu preciso fazer? E tá lá, assim, que eu lembro de cabeça, eu tenho anotado, mas que eu lembro de cabeça é fazer o devocional, fazer 5 minutos de atividade física, e postar no dia, um post do dia. Eu acho que é isso. O meu dia mínimo viável. Eu acho que é isso. Assim, deve ter mais coisas, mas agora eu não lembro. Mas faz uma lista de dia mínimo viável. Por quê? Naquele dia que você não está bem, que você não está conseguindo dar conta de tudo, que a gente nunca consegue, você fez esse mínimo, sabe? O dia não foi perdido. Eu fiz o que era o mínimo necessário. E aí, para empreendedoras, por exemplo, concentre seus esforços nos 20% de produtos que geram 30% dos lucros. Tem empreendedora, quando eu vendia artesanato, então eu tinha muitos produtos. Eu vendia chinelos customizados, e aí eu tinha muitos modelos. Era um álbum gigante de modelos de chinelo. E aí, às vezes, vinha cliente e falava assim, eu queria esse aqui, só que da cor X. Eu queria esse aqui, só que em vez de botãozinho, eu queria um lacinho. E aquilo, olha quanto esforço disperso. Se eu focasse hoje, o que eu faria? Eu pegaria todos os chinelos que eu tinha e pegaria assim, quais são os 20% que mais vende? E focaria a minha energia em divulgar aqueles, sabe? E aí, porque dos 20% vem 80% do lucro. Então, esse princípio de Pareto é muito interessante. Vocês já conheciam? E aí, uma última prática aqui de sugestão para vocês. É muito útil, Verônica. Uma última prática. Deixa eu botar por vez aqui. Que bom, Fabiana. Ele é falado de muitas formas, né? Esse princípio de Pareto, ele é bem assim da economia. Eu, na faculdade, eu fiz faculdade de economia, né? Nunca falei para vocês isso. Mas eu já fiz faculdade de economia, nunca me formei, mas cheguei a cursar. E aí, na economia, eu vi bastante isso, em administração, empreendedorismo, a gente vê bastante isso também, tá? Então, prática, 3 atividades práticas para você. Com relação às suas tarefas, funções e responsabilidade, coisas. Então, com relação às suas tarefas, pense a tarefa pelo resultado e não pela tarefa. Eu tenho que fazer isso aqui, sabe? Porque às vezes, o que eu percebo em mim? Que tem tarefa que eu faço pela tarefa, porque eu gosto de fazer aquela tarefa. Ela não me gera resultado, mas eu gosto de fazer aquilo. Por exemplo, eu gosto de fazer listas. Se deixar, eu fico fazendo planilhas. Desnecessariamente, sabe? É esforço focado que não gera necessariamente um resultado equivalente ao esforço. E muitas vezes a gente faz tarefa pela tarefa. Então, qual é o exercício que você pode fazer? Um exercício prático. Liste todas as suas tarefas e o resultado dela. Por exemplo, lavar roupa, ter roupa limpa. Fazer a planilha X, ter esse material organizado. Sabe? Tarefa com o resultado que vai gerar daquela tarefa. E aí depois você vai pensar, esse resultado é realmente necessário? Porque tem resultado que você não precisa. Tem resultado que você já tem aquele resultado fazendo uma outra coisa mais fácil. Tem resultado que ele até é necessário, mas não tanto. Então você não precisa fazer tanto aquela tarefa. Por exemplo, passar pano na casa inteira, sabe? Pano de chão. Talvez passar pano todo dia. Será que precisa passar pano na casa inteira todo dia? Cada um que sabe da sua realidade, né? Talvez você tenha cachorros e animais dentro de casa e aí precisa. Agora, a gente fica só dentro de casa, praticamente não sai de casa, não temos animais, não preciso passar pano todos os dias na casa inteira. Entende? Então, a tarefa e o resultado. E aí você vai pensar, esse resultado é realmente necessário? É possível delegar esse resultado? Existe uma maneira mais fácil de eu chegar a esse resultado?
é o que você pode fazer para eliminar tarefas. E aí, se você viu esse resultado não é tão necessário assim, corta essa tarefa. Ela está fazendo o que aí? Não precisa dela. Corta a tarefa, tá? O objetivo aqui é eliminar e não fazer mais coisas em menos tempo. A gente quer fazer menos coisas, porém melhor, tá? Do dia mínimo viável, né? Muito bom esse dia mínimo viável. Eu gosto de arrumar a casa, aí acabo levando muito tempo nisso. E na parte do trabalho em casa, costuro e enrolo. Ontem fiz o contrário, comecei pela costura e no final aí fiz as tarefas que eram importantes. Isso é uma ótima coisa também, que eu não acabei não colocando aqui, mas começar pelo que é mais difícil. Porque aquilo que é difícil é o que a gente procrastina, né? O legalzinho a gente gosta de fazer, então a gente vai arranjar tempo para fazer, né? O legal, assim, porque não era nem o foco da aula aqui, organização, era realmente tirar coisas. Mas o que eu vejo que eu tenho experimentado que é legal é fazer primeiro o que é importante, depois o que é difícil e depois as outras coisas, sabe? Nessa ordem, é como eu tenho priorizado. Por exemplo, eu percebi que ler para mim é muito importante. Se eu acordo e não leio, assim, fora o devocional, né? E eu não leio, o meu dia é mais pobre. Então, que coisas eu posso fazer? Que vida é essa que eu quero viver onde eu não vou ler? Eu não quero viver uma vida onde eu não possa ler, sabe? Então, não importa o resultado que eu tenha muitos clientes, ou que eu tenha uma casa mega arrumada e limpa, que eu possa viajar muito, se eu não puder ler, essa vida não é a vida que eu quero viver. Então, eu tenho que fazer o que é importante. Ler, para mim, é muito importante. As outras coisas são secundárias, sabe? Então, o que é importante para você? Coloca isso como prioridade. Depois você faz o que é mais difícil, das coisas que você tem que fazer, faz primeiro o que é mais difícil. E depois as demais coisas vão sendo acrescentadas no dia, tá? Então, sobre as suas tarefas, esse exercíciozinho pode te ajudar. Sobre funções e responsabilidades, o que é isso? Suas funções e responsabilidades, ou seja, sou mãe, sou esposa, dona de casa, professora. Na empreendedora tem um monte de função, tem estrategista, tem produtora de conteúdo, tem organização financeira, tem, sabe? Várias funções que são dadas pelas suas responsabilidades. Pastora na igreja, teve uma época que eu era líder de ministério, fazia escola bíblica, não, era líder da escola de adoração, várias funções. Você vai listar as suas funções e responsabilidades e vai colocar o porquê de cada uma. Por que essa função é importante? Então, você vai botar assim, mãe, por que essa função é importante? Né? Porque eu quero que meus filhos cresçam amados, se sentindo amados. Então, é importante que eu seja mãe, sabe? Dona de casa, por que isso é importante? Porque eu quero a casa limpa e organizada. Organização financeira da empresa, por que isso é importante? Porque eu não quero dinheiro jogado fora. Você vai pensar isso. Vai pensar, esse porquê ainda é válido? Porque tem coisas que não fazem mais sentido. Porém, coisas que a gente está fazendo porque sempre fez, porque sempre foi assim. E tem coisas que é possível delegar, por exemplo, dona de casa. Por quê? Porque eu quero a casa organizada. Alguém pode deixar a casa organizada para mim? Pode, né? Eu posso pagar uma pessoa para me ajudar, mas eu posso também distribuir as funções em casa. Então, isso já alivia o meu lado, tá? E terceiro, com relação a coisas. Porque nós também ficamos atoladas não apenas com tarefas e atividades. Coisas também nos atolam. Coisas mesmo, sabe? Objetos, roupas, livros, móveis, roupas de cama. Coisas. Essas coisas, elas devem ser pela necessidade, não pela vontade. Você precisa de... Porque, assim, quanto mais coisas você tem,
mais tempo e trabalho você vai precisar se dedicar para manter essas coisas. Então, essas coisas, elas estão ocupando espaço na sua vida. Você precisa disso? Você usa isso? Por que isso está na sua casa ainda? Qual o sentido de você ficar guardando isso? Por exemplo, livros. Eu sou apaixonada por livros. Mas se eu li um livro e eu não tenho a menor pretensão de ler novamente, ou de que meu filho leia, né? Ou de que alguém aqui da minha casa... Porque eu gosto de manter alguns livros para incentivar o meu filho a ler, principalmente livros de ficção. Mas se é um livro que eu não vou ler novamente, não tenho pretensão de que meu filho leia, eu dou. Ele não vai ficar aqui na minha estante. Para quê? O livro foi feito para ser lido, não para enfeitar a estante, né? Então, será que tudo que você tem, você precisa ter? Esse destralhe de coisas, ele traz um destralhe para a alma também, tá? Então, são 3 tarefinhas que eu passei, 3 exercícios aqui, e eu recomendo que você faça esses exercícios. Eu vou colocar o PDF desse mapa mental lá debaixo da aula, se você quiser baixar para ver, né, novamente. Mas eu te aconselho que você realmente faça essa atividade de maneira informal, sabe? Pega um papel e lista assim, displicente. Ah, mas eu não lembro de todas as atividades, de todas as tarefas. Faz o que você lembra. Risca 3 atividades, 3 tarefas que você tem. Já vai ser menos, porém melhor. Porque o que a gente precisa ter em mente, irmãs? E aí eu queria que você colocasse aí no chat o que foi, o que essa aula contribui para você. Não coloca não, que a gente pode conversar rapidinho. Deixa eu só concluir aqui. Qual é o objetivo desse menos, porém melhor? A gente não está em busca de fazer mais coisas. A gente está em busca de fazer a coisa certa. Por quê? Porque eu estou indo para algum lugar. Eu quero construir algo. Eu tenho uma vida que eu quero viver. É um certo tipo de vida. A minha vida, ela, para dar louvor ao Senhor, para que eu seja feliz em família, né? É um objetivo meu. Eu quero viver uma vida onde eu possa sempre aprender coisas novas e ensinar coisas novas. Essa é a vida que eu quero viver. Então, eu preciso observar se minhas tarefas, minhas responsabilidades, as coisas que eu tenho, elas estão me ajudando a viver essa vida que eu quero viver? Ou elas são apenas tarefas? São apenas coisas que eu tenho? Por exemplo, os livros que eu tenho e os livros que eu guardo são aqueles que vão me apontar, estão me levando para a vida que eu quero viver. As tarefas que eu mantenho no meu dia, que são as prioridades do meu dia, são aquelas que cooperam para a vida que eu quero viver. Então, é nesse sentido que a gente escolhe o que permanece e o que sai da nossa vida, tá bom?